Vamos iniciar a gravação. Mas pode. Bom. Tá gravando, beleza. Então tá, eu então vou começar falando, né, que a gente, em nome do nosso GT técnico, né, o nosso GT é composto por mim, pela Lígia. Aí eu só peço que vocês deixem o microfone desligado, para a gente não ter interferência. Desligado. Desligado para não ter interferência, para que só ligue quando a gente for falar. E, bom, vou falar então em nome do GT, nesse primeiro momento, do nosso GT técnico, né, que agora nós temos dois GTs, né, o GT técnico e o GT comunitário. Então, vou falar em nome do GT técnico, que é composto por mim, da Esmamus, Natália, pela Lígia, também da Esmamus, e pela Juliana. Nós três somos arquitetas, a Juliana é do DMLU. Então, eu primeiro gostaria de dizer que a gente está bem feliz, assim, dessa primeira reunião, assim, porque a gente elabora o nosso trabalho, desenvolve o trabalho para pessoas, porém essas pessoas não têm rosto, né? Então, é bom que a gente agora dê um rosto para cada uma das pessoas, que a gente possa conversar, né, com as pessoas, assim, trocar ideia é bom. E aí, então, eu vou chamar as gurias para fazer uma apresentação, uma breve apresentação, para deixá-las falarem, não sei qual das duas. Querem começar falando? Eu posso falar rapidinho? Desculpa. Bom, meu nome é Lígia, sou arquiteta da Esmamos também, sou da Coordenação de Planejamento Urbano, da Unidade de Projetos Urbanos, e em julho do ano passado, junto com a Natália e com a Juliana, a gente começou, então, essa caminhada em prol da aprovação das unidades de triagem. E, enfim, eu acho que é isso. Acho que já foi apresentado, a gente está bem representado pela Natália. E qualquer coisa, estamos aí à disposição. Obrigada, Lígia. Então, a Gil pode se apresentar, então. Eu sou a Juliana. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem agora? Sim. Eu sou a Juliana, a arquiteta aqui do DMLU, filha única aqui, né? Só tem eu de arquiteta. E eu trabalho no setor de projetos, que é vinculado à divisão de apoio operacional do DMLU. É que o problema e entre outras questões, além das unidades de triagem, a gente lida também com sanitários públicos e diversas outras unidades vinculadas ao DMLU. E estou aqui querendo colaborar com esse trabalho juntamente, vamos ver se a gente consegue resolver esses problemas. Entrou um outro som aí junto, né, Juliana? Eu acho que o pessoal... vocês me desculpem, mas é porque tem uma outra reunião acontecendo na mesma sala aqui, e eventualmente os colegas falam, e aí ocorre uma interferência. Mas me desculpa aí, qualquer coisa pode pedir para eu repetir, que daí eu repito, e daí a gente segue o baile. E boa tarde a todos, tá? É um prazer estar aqui. Espera aí, só um pouquinho, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem alguém me pedindo o link aqui. Eu não sei quem é, espera aí. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Espera aí. Tá, foi. Então, tá. A gente gostaria, então, de dizer qual é o objetivo, né, como é que a gente está aqui, por que a gente está aqui, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente está tramitando alguns processos no CMDUA para fins de viabilizar a regularização dessas unidades de triagem.
E numa dessas reuniões, o conselheiro Felisberto, que está conosco, manifestou a vontade de ter esse espaço aqui, né, um GT comunitário, para que a gente possa conversar mais de perto sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, né, para que os conselheiros e as unidades de triagem, né, os representantes das unidades consigam, e os responsáveis também, né, consigam acompanhar melhor o que a gente está fazendo, enfim. Então, cá estamos, né, atendendo essa solicitação do conselheiro Felisberto, e que era uma vontade nossa também, já há algum tempo, assim, de ter essa conversa mais próxima, né, porque nas reuniões que a gente fazia com o Ministério Público e nas reuniões do Coman, a gente via que tinha algumas dúvidas, o pessoal manifestava, né, enfim, de querer estar mais próximo, de ter, e a gente não tinha esse link, digamos assim, né, essa proximidade. Então, foi muito bom, assim, que isso ocorra, mas algumas coisas eu preciso dizer, eu sei, eu já conversei com algumas pessoas, né, paralelamente, assim, a gente troca umas ideias no WhatsApp, e eu sei que tem muitos assuntos, né, que permeiam esse universo das unidades de triagem, mas aqui a gente precisa fazer um recorte. Não que ninguém possa falar sobre determinados assuntos, eu acho que não é por aí. Aqui eu acho que é um espaço para a gente falar tudo que permeia o universo das unidades de triagem. Porém, nem sempre a gente tem condições de falar, porque o nosso conhecimento, ele está voltado à questão urbanística. Urbanística, que é o que a gente está fazendo, é o nosso trabalho, ele está vinculado às questões urbanas, né, do licenciamento urbanístico. Não temos condições de falar sobre licenciamento ambiental, que eu sei que é uma demanda, sobre resolução do comum, não temos condições, assim, nosso conhecimento não nos permite. Enfim, não temos condições, mas o que acontece? Esses assuntos vão poder ser abordados, claro. No entanto, a gente vai precisar levar esse assunto, estudar esse assunto, porque também a gente não pode falar de algo que a gente desconhece, né? Então, aqui a gente vai se focar nesse primeiro momento, assim, para sanar as dúvidas, tudo que permeia aqueles dois processos que estão tramitando no CMDUA, que são os processos de regularização, ou seja, que são, vamos dizer assim, o pontapé inicial para que a gente consiga viabilizar a nossa regularização, que é o quê? Que são os gravames, né? Que isso eu acho que é um termo bem técnico, que eu acho que a gente tem que esclarecer melhor o que são gravames, que a gente está com essa pauta, digamos assim, para esclarecer hoje o que são gravames, porque não adianta a gente ficar falando em gravames e ninguém entender o que é. Então, a gente vai tentar esclarecer o que são os gravames, que é um dos... E a mudança do regime urbanístico. E o que é essa mudança de regime urbanístico? A gente está tentando mudar a legislação para que a atividade de regularização, atividade de reciclagem de resíduos sólidos seja permitida nos territórios onde eles estão inseridos, né? Então, são essas duas questões, assim, que a gente vai focar neste primeiro momento nessa nossa reunião, tá? E a minha proposta inicial seria que agora eu passasse a palavra aos participantes e cada um fosse se apresentando, assim, para a gente se conhecer, porque eu acho que essa primeira reunião é mais para isso, assim, para a gente esclarecer qual é o nosso objetivo, né? Para se conhecer e para que a gente comece, né, a fazer as trocas, para que a gente chegue no nosso objetivo comum aqui, que eu acho que é o ponto de convergência aqui de todo mundo, que é o quê? Regularizar as unidades de triagem de Porto Alegre, deixar tudo ok, né? Então, eu passo a palavra, posso eu chamar as pessoas? Aqui na minha tela, a primeira que aparece para mim é a Jussara. Jussara, tu pode começar se apresentando, por favor, conselheira. Então, tranquilo. Então, eu sou Jussara Calil Pires,
E eu represento a ABS, que muitos de vocês conhecem, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, no Conselho, né? E um dos processos é o que até está a Cooperativa Mãos Unidas, parece, eu sou relatora. Então, eu até, bom, vou deixar passar a rodada de apresentação, senão a gente começa a falar e prolonga, né? Agora, então, obrigada, Jussara. Eu acho que agora podemos passar para o conselheiro Mark. Tudo bom, conselheiro? Tudo bom, boa tarde a todos. Meu nome é Mark Ramos Kuchik, eu sou o representante da Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul no CMDOA, e nós temos interesse em colaborar nesse GT das unidades de triagem, e nós vemos com muito bons olhos o projeto de regularização dessas, pelo que eu vi na apresentação que nós tivemos lá no dia, acho que foi 4 de setembro, nós tínhamos, 14 de setembro, nós tínhamos umas 20 unidades de triagem em Porto Alegre. Nós temos muito interesse em conhecê-las e apoiar o trabalho que se realiza, porque ele é muito importante para a vida coletiva da cidade. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Então, agora podemos passar a conselheiro Felisberto. O senhor está com a palavra. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer estar participando desse GT. Essa troca de saberes é fundamental para o desenvolvimento da cidade e do conhecimento das pessoas, né? Eu entendo essa preocupação urbanística. Meu nome é Felisberto Seabra Luiz, eu sou representante da RGP1, a região 1 de planejamento, onde estão situadas 4 unidades de triagem, né? E esse é um interesse que eu tenho, porque desde que eu fui conselheiro do orçamento participativo, a temática de desenvolvimento econômico e tributação trabalhava com essa questão dos galpões de reciclagem. Nem eram unidades de triagem, eram galpões de reciclagem, né? Então, foi um tema sempre que estava relacionado com a questão habitacional, né? Algumas dessas unidades estão vinculadas a projetos habitacionais, como é o caso da Arevipa, né? A próprio galpão da Cavalhada também está vinculado ao projeto aquele da Cavalhada, né? A da 5ª unidade lá na Restinga me parece também que estaria vinculado ao projeto habitacional, né? Aquele projeto de regularização que tem lá daqueles lotes, né? E assim deve ter mais alguns, né? Algumas surgiram da própria necessidade da comunidade. Então, me preocupou o tema, porque eu visitei com alguns conselheiros, né? Eu vou me alongar um pouco, porque é importante a gente fazer esse histórico, porque, em virtude disso, fui que eu solicitei que fosse criado o GT e fosse mais debatido esse assunto, porque algumas unidades, além da questão de regularização, vamos dizer, urbanística, tem também a necessidade de manutenção do espaço, né? É o caso das mãos dadas ou mãos unidas, que fica ali do lado da Arevipa, que aquilo no início era tudo Arevipa, né? Aí foi desmembrado em 2, né? Então, é isso. Então, a minha preocupação é que também há necessidade de melhorias do espaço. Algumas unidades que nós visitamos estão bem, né? Visitei a unidade, aquela da Frederico Mendes, né? O espaço é importante, tem toda uma logística muito boa, né? A Anitas também me pareceu que precisa também ter um olhar mais... não sei se eles estão presentes hoje, né? Mas me pareceu também que eles têm algum problema de entrega, gostaria de ter melhor
sistematização para a entrega dos materiais para separação, né? E visitei também o Centro de Educação Ambiental, lá na Leste, que me impressionou toda a estrutura, eu não conhecia, né? E o projeto que a Marli e a família Medeiros desenvolveu lá, e aquela comunidade, é um projeto muito bom e que qualifica uma visão de comunidade, um projeto que realmente é um equipamento que esteja a serviço e trabalhando para as comunidades, né? Paraíba. Obrigado, Matos, tá? Mas é isso. Então, desculpe eu me alongar um pouco, mas quero felicitar, viu, Natália, pela tua condução, tá? Um abraço. Obrigada, conselheiro. Agora, então, podemos passar a palavra para o senhor Antônio Matos. Ok, boa tarde para todo mundo, companheirado, nossos colegas de profissão, e a secretário, equipe, assessores, enfim. Eu sou o presidente aqui da cooperativa Campo da Tuca, e colocar assim o nosso grande problema é isso, é para fazer um diagnóstico bem preciso, né? Nossos problemas. Nós temos basta seria mudança de regime urbanístico. A questão é que a nossa área não é municipal, não é privada e é do governo federal. Nós nunca tivemos problema desde o início do processo, desde 93, quando nós abrimos, né? E começou de um tempo para cá, né? Para cá nós ficamos, nos últimos anos, na guarda-chuva proposto pela promotoria do Ministério Público Ambiental, e agora nós estamos desamparados, né? E eu não vejo... A gente tem que ver o que é possível fazer. De resto, nós nos achamos muito bem colocados em termos de obrigação, né? É o único lugar que é um morro, uma descida, um morro, que nós cavamos, nós mesmos cavamos para construir, né? Há muito tempo, há muitos anos. Enfim, é isso, né? Lembrando que Gravânia, a Paraíba tem problema lá, que ela está gravada. Eu acho que alguém foi no passado, tentou ajudar e botou como área especial de interesse cultural. Então, nós temos que adequar para a área especial de interesse de empreendimento social, a seu nome, né? Não sei como é que se usaria isso aí do ponto de vista aí do plano diretor, né? Sim, a gente está propondo essas alterações de regime para que a atividade seja permitida no local, porque da forma como ela está, as atividades não podem ser exercidas, né? Isso é a Paraíba, né? A Paraíba não está impedida de... Agora, o nosso caso aqui do Campo da Tuca é uma questão muito séria, né? Eu tive, durante um tempo, há muitos anos, no primeiro governo Lívio Dutra, eu cheguei a falar com o Ministério da Cidade. Ia ser encaminhado, né? Mas depois saiu o ministro Lívio Dutra, né? E aí a coisa não andou, que entrou lá, né? Mesmo dentro do governo Lívio Dutra, só pensava patrimônio nosso é para vender, para fazer dinheiro. Não é... A Previdência não pode... Porque está em nome do antigo IAPAS, que é o Ministério de Trabalho e Previdência Social, né? MTPS, né? O Ministério do Trabalho, não. É Ministério, mas não é o Ministério... Assistência. Ministério de Assistência. Exato, uma coisa assim, né? Tá. Essas questões técnicas, seu Matos, a gente vai adentrar mais profundamente, tá? O senhor fique tranquilo, assim, que da nossa parte a gente está tentando fazer de tudo para que
a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? Que no final das contas não se resume só à questão urbanística, né? A gente vai tratar da questão urbanística, mas o objetivo final é estarem todas regulares ambientalmente, urbanisticamente, tudo em condições de habitabilidade, é esse o nosso objetivo, né? Então, vamos trabalhar para isso, assim, mas a gente vai ver questões pontuais de uma a uma, porque o que não falta, né, é diversidade de questões e desafios, não faltam. Então, vamos passar a palavra para a Natália, Paula. só permite dizer Claro. que, enquanto isso, tu disse assim para mim ficar tranquilo, enquanto isso, eu posso assim dizer que nós perdemos muito e muito dinheiro, na medida que tem setores que exigem a licença ambiental e como a gente não tem, a gente não consegue coletar. Concretamente, assim, é muito dinheiro. Com certeza. E daria para a gente uma produção que aumentaria. Hoje nós estamos com 27 pessoas trabalhando, nós poderíamos chegar a 40. Então, Nossa, assim, é muita diferença. não, é muita coisa, né? Então, eu tenho que ver se não dá para fazer alguma coisa extraordinária, assinada pela Secretaria pelas Mamãs. Entendeu? Aí, se alguém diz assim, olha, coleta, quando diz, cadê a licença ambiental? Não tem, eu teria alguma coisa das Mamãs. Assim como o DMLU, ele tem, né, porque nos autoriza a coletar, né? Mas quando autoriza a coletar, mas quem vai nos doar exige a licença ambiental, né? Então tem que ver se não é possível de forma extraordinária, né? Assim por um prazo de 6 meses, lá sei eu, né? Isso é possível. Vamos pensar em tudo isso, sim. Aqui no nosso, Tá certo. no nosso GT, a gente coloca as opções que a gente tem, né? Claro que a gente tem tudo dentro da legalidade, né? Isso. Se a gente pudesse fazer outras coisas, né? Às vezes a lei não nos permite tomar determinadas atitudes, então é isso que a gente tem que sobrepesar, né? O que a gente consegue com as ferramentas que a gente tem. Acho que o que a gente está fazendo hoje é um grande avanço, assim, eu entendo isso como, eu falo isso para as gurias, é um portal que não, ele é aberto de tantos em tanto tempo, é um portal que ele está aberto hoje, mas esse portal ele pode se fechar a qualquer momento, então a gente tem que aproveitar enquanto o portal está aberto, e aí a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Essa oportunidade ela está sendo bem pontual, né? Eu acho que vocês podem falar muito mais do que eu que cheguei ontem, né? Há 30 anos as unidades de triagem elas estão precisando dessa formalização, dessa legalização, né? Então, é isso que a gente está buscando aqui. Então, vamos passar a palavra para a Paula, que eu só conhecia pelo WhatsApp. Tudo bem, Paula? Nós estamos com duas Paulas aí. Paula Isso, qual é a Paula? Desculpa. Aí sou eu, Paula. Eu acho que todo mundo está vendo o que eu estou vendo, sabe? Na sequência que eu estou vendo, mas não é bem assim, cada um tem a sua telinha, né? Paula Molina. Boa tarde. Sou eu. Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou engenheira sanitarista ambiental, eu estou atuando pela minha empresa na parte de licenciamento, regularização lá na Padre Cacique, e também atuo como embaixadora do Lixo Zero, alguns projetos socioambientais, movimento do Lixo Zero aqui em Porto Alegre. E o nosso caso, eu acho que ele entra um pouquinho fora disso que está sendo tratado até agora aqui, porque o nosso prédio, ele é da prefeitura, né? O nosso prédio. Olha eu, Daniel, desculpa, estou me adonando da cooperativa. Ele foi construído e cedido pela prefeitura, né? Então, outros são também, que legal saber disso. Então, assim, na parte urbanística, a gente já pesquisou e tudo mais, ele está dentro do local urbano que é permitido. Então, assim, o nosso trâmite até que a gente está buscando é questão de documentação para comprovar essa existência desse prédio a partir da prefeitura, né, que a gente está atrás, que foi algo que deu errado no nosso PPCI, para daí ter o alvará, para daí ter o licenciamento, para daí se regularizar, né? Porque é uma coisa, para o próximo passo, tu precisa de uma coisa para depois ter a outra, né? E é isso, assim... Desculpa, Paula,
qual é a tua unidade Oi. de triagem que tu representa? A minha unidade de triagem é a Padre Cacique. Padre Cacique, que já teve a regularização urbanística aprovada, né? Sim, porque até foi a gente agora está no processo de licenciamento, né? Sim, aí agora tem que ir atrás do Habite-se. Só não tem... Não tem É que o Habite ele depende de outras coisas, né? O Habite ele precisa do alvará dos bombeiros, que precisa do PPCI, que é um projeto, tem que executar esse projeto. Então, licenciamento ambiental com certeza não vai ser ainda esse ano que vai sair, né? E muitas obras, porque daí tem que se regularizar. Enfim, é mais ou menos por aí. Tá, então tá, beleza. Então, podemos passar a palavra agora na sequência aqui dos meus quadradinhos. Joyce, tudo bom, Joyce? Boa tarde, tudo bem, Natália? Boa tarde a todos e todas. Então, sou a Joyce, para quem não me conhece, eu represento a Poena Socioambiental e também nós acompanhamos as unidades de triagem aí desde 2017. Então, todos os trâmites aí, desde a primeira resolução Coman, com o primeiro processo de licenciamento, né? E agora com a nova resolução. E, enfim, estamos bastante a par aí da situação. Acho que é um momento legal também de parabenizar a iniciativa da regularização, que realmente, se isso tivesse sido feito há 3 anos atrás, a gente já teria certamente avançado aí no licenciamento das UTIs, mas, como é uma oportunidade, eu acho que a gente precisa realmente aí trabalhar para que, de fato, a gente consiga, né, avançar com esses trâmites aí de liberação, de regularização dessas unidades. E é isso, estou aqui para colaborar com o que for necessário. A gente também eu já tive contato com a Angelice para combinar aí algumas questões de atualização de 6, né, dos licenciamentos aí que a gente já vem acompanhando já há 3 anos, pelo menos. E aí a gente teve esse acompanhamento também com o Paulo Galante, que está aqui, que é da ANCAT, que começou com a gente ali em 2018, e o Koval, que não está aqui mais, né, mas que, enfim, de qualquer forma colaborou aí no início dos processos. E é isso, fico à disposição aqui para a gente fazer uma troca. Obrigada, Natália. Joyce, obrigada. Agora, Ana Carolina Dutra da Silva, está com a palavra, então. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Natália, boa tarde a todos e todas. Então, eu sou Ana Carolina, também faço parte da Poena Socioambiental, e desde o ano passado eu venho acompanhando ali com a Joyce algumas das unidades de triagem que a Poena atende. Ótimo. Então, tá. Agora podemos passar a palavra para o conselheiro Adroaldo. Tudo bom, conselheiro? Para mim, fala. Microfone? Oi, estamos lhe ouvindo. Então, tá, boa tarde a todos. Cheguei atrasado. Não tem problema. A gente está fazendo uma apresentação, né? Uma breve apresentação, assim, para que a gente se conheça, conselheiro. Então, tá, eu sou o representante aqui da região de planejamento 2, né? E nós fizemos algumas visitas em algumas unidades e a gente se surpreendeu com algumas delas um pouco de descaso mesmo, né? Está bem preocupante essas questões, principalmente da estruturação, né? Da estrutura do prédio, dos cuidados, né? Além dessa questão da regularização e da garantia de ganho para aquelas trabalhadoras. Por isso que me interessou bastante fazer parte desse grupo. Não sei se eu vou conseguir ajudar, mas vou tentar fazer, pelo menos, a presença e ser o portador ou porta-voz de algumas pessoas, ou para engrossar mais, dar mais voz para essas pessoas que estão trabalhando numa situação hoje praticamente sem garantia de renda, né? E eu não sei se vocês já entraram nesse assunto, mas a primeira coisa, não sei se os outros colegas também já falaram, a primeira coisa que eu acho que é para a gente poder conversar mais, falou em portal, com mais tranquilidade, é retirar esses processos lá da pauta do CMDUA, que aqui parece que fica ali pressionando os conselheiros. Será que vai ser
colocado em votação ou não. Eu acho que essa matéria tem que ser bastante discutida, já que a gente tem muita gente interessada e é necessário a discussão, né, a discussão para melhorar, qualificar, né, os locais de trabalho e a própria matéria-prima que essas unidades recebem. Eu acho que a primeira coisa seria um pouco, talvez, retirar da pauta do TMDOA, e a gente estabeleça um prazo, então, para chegar em algumas propostas, alguns encaminhamentos, certo? Porque está ali, hoje nossa pauta praticamente está esgotada, lá do Conselho, né? Mas tem aquelas duas ali. Então, a primeira proposição que eu queria colocar seria isso, tá, Natália? Para a gente tentar ver se retira de pauta, para que a gente possa trabalhar com mais facilidade e trocar experiências, né? Porque eu realmente não sei todas as condições, a gente visitou várias já unidades, mas é necessário que se visite todas realmente, né? Para a gente formar uma opinião e trazer para cá, vamos aprender junto, talvez, alguma coisa, certo? Mas para que a nossa contribuição seja de igual, né? Na mesma direção, e os trabalhadores dessas unidades, principalmente, tenham essa garantia de poder tirar dali a sua renda, a sua sobrevivência, o sustento da sua família. Seria isso, minha mãe. Obrigada, conselheiro. Sobre essa questão da pauta, isso teria que ser visto diretamente no conselho, né? Aqui a gente não tem ingerência sobre o conselho, sobre o que vai para a pauta ou o que retira da pauta. O que a gente, como técnica, gostaria é que fosse aprovado, né? E saísse da pauta, né, aprovado o mais rápido possível para a gente dar andamento nos nossos processos de regularização, né? Mas eu entendo super a sua colocação, mas isso teria que ser visto dentro do próprio conselho mesmo. Então, vamos seguir aqui. Aqui tá, para mim, tá moto E6S, eu sei que não é o nome, mas eu não sei qual é o nome, a gente ainda não se conhece, né? Mas está com a palavra moto E6S. Eu acho que ela congelou. Eu acho que ela travou. Então, eu acho que a gente poderia dar sequência aqui até ela voltar. Ana Paula. Oi. Oi, Ana Paula. Tudo bem? Tudo bom, gente? A palavra é tua. Obrigada. Então, meu nome é Paula Medeiros, estou presidente da unidade de triagem da Vila Pinto, né, e sou trabalhadora de lá já há 25 anos, né, estou lá desde a sua fundação, na verdade, e sou também parte da coordenação do Fórum de Catadores, né, de Porto Alegre. Eu, primeiramente, né, agradecer aí o empenho das meninas, né, da Natália, da Juliana, né, posso esquecer de alguém aí, vocês me desculpem se eu esquecer. A Lígia, né, eu comecei a fomentar, né, esse grupo aí, que tinha que ser de mulheres, né, para ter tanto essa iniciativa e essa continuidade, né. Quando eu vi a primeira apresentação de vocês numa reunião do Coman, né, e eu vi a apresentação de vocês, aquela PowerPoint, né, e falei, nossa, é a melhor apresentação que eu já vi, contando um breve histórico, né, das UTs na situação atual, assim. E desde lá, então, cada reunião que eu participava, eu dizia, gente, vocês têm que procurar a Natália, a Juliana e a Lígia, né, porque são as meninas que têm lá as informações necessárias para a gente avançar. E desde então, gurias, eu queria, inclusive, deixar bem registrado isso, né, que foi desde aquela apresentação que parece que o negócio deslanchou, assim, né, que se teve, assim, uma maior preocupação em relação a essa necessidade que as unidades de triagem têm, né, então, eu fico até um pouco surpresa, assim, que a Natália nos disse que aqui a gente vai tratar só do urbanístico, né, eu estava entendendo que a gente teria aqui representantes também da parte do licenciamento ambiental, justamente para que a gente pudesse, porque por mais que a gente diga que uma coisa é uma coisa, está tudo interligado,
né? E é difícil para nós, catadores, dentro das unidades, lidar com isso de forma separada, né? Porque a gente teve aí agora a resolução 003, da qual a gente já está naquele passo de achar recurso para cumprir com aquelas exigências, né? Só que a gente sabe que depende ainda, algumas coisas, não todas, mas algumas coisas ainda dependem do urbanístico, né? Então, quanto mais alinhado tivesse isso, né, melhor para nós, porque a gente vai, sei lá, achar o parceiro, acessar o fundo dos catadores, acessar o fundo do meio ambiente, já pensando na sua totalidade, né, nas exigências como um todo, né. Mas, enfim, era só para dar um breve histórico, assim, de como a gente está se sentindo, tudo que a gente conversa em todas as reuniões das quais eu estou enquanto fórum, eu divido com o restante dos grupos, com o restante das UTs, né, atualizo a galera, atualizo o pessoal, a gente tem hoje, graças a Deus, contando com técnicos, né, ambientais que nos auxiliam aí nessa interpretação e na compreensão de coisas que para nós é um pouco mais difícil, né, de lidar. Então, acho que a gente está num momento histórico, confesso que nós estamos num momento muito histórico, né, porque é uma história de 30 anos, e durante 10, acredito eu, a gente trabalhou com uma licença guarda-chuva, né, e a gente passa, então, para um processo de licenciamento individual, né, um processo de licenciamento diferenciado, onde, inclusive, surge uma resolução, né, criada para as unidades de triagem, então, realmente, assim, é um momento histórico para nós. E a gente realmente deseja que a gente tenha encaminhamentos breves, assim, para que a gente possa entrar 2022, assim, minimamente licenciados para dizer, né, para poder falar que realmente, não, nós temos nossas licenças urbanísticas e nosso licenciamento ambiental. Vai ser muito prazeroso poder ter esse alívio, né, enquanto trabalhadores, prestadores de serviço para o município. Tá bom? Sigo aí com todo mundo e feliz. Obrigada, Ana, mas assim, ó, eu acho que eu não me expressei muito bem, tá? Mas assim, aqui a gente vai tratar sobre o licenciamento ambiental, sim, tá? Tudo que permear as unidades de triagem, a gente vai tratar. Eu frisei que o foco é a questão urbanística, porque os processos do licenciamento urbanístico dependem dos processos que estão tramitando no CMDUA, né? Então, para que a gente consiga fazer o licenciamento urbanístico, os processos têm que ser aprovados no conselho, né? Os gravames e a alteração de regime urbanístico. Sem isso, a gente não consegue aprovar urbanisticamente e o licenciamento urbanístico é pré-requisito para o licenciamento ambiental. Então, é uma sequência. Só que o que acontece? A gente não consegue dar essas respostas para você sobre a resolução do COMAN, porque a gente também não tem conhecimento. Então, a gente vai tratar sobre isso, mas a gente já vai aprender com vocês também, assim, ao mesmo tempo. A gente está pensando trazer alguém, né, para o nosso GT que fale sobre a resolução, que tire as nossas dúvidas, porque a gente também tem dúvidas. Essa resolução acabou de sair, não faz parte do nosso dia a dia, a gente não lida com ela, né, porque a gente lida com outras legislações, então a gente também tem dúvidas. Mas eu vi ali uma coisa que nos favorece, que é a questão de que os processos das unidades de triagem têm prioridade no licenciamento urbanístico. Então, isso é uma coisa, um ponto a favor nosso, que é uma coisa legal, porque então, vamos dizer assim, eles passam na frente, né, de outros processos que estão lá, que vamos supor que são os processos que não são os prioritários. Então, eles entram como prioritário, e eu achei bem bom isso para nós, porque daí a gente já consegue arrancar bem mais adiantados, né? Então, é basicamente isso. Lígia, tu queria falar alguma coisa? Eu só quero fazer um adendo à tua fala, porque assim, a gente tem o interesse de chegar ao final de todo o licenciamento, né, que inclui o urbanístico e o ambiental. Entretanto, eu e a Natália, dentro da SMAMS, nós somos da parte urbanística, nós não somos da parte ambiental. Então, o nosso trabalho intrínseco, lá no início, era a parte de regularização urbanística. E, claro que a gente tem o interesse em auxiliar
todos a chegar na outra parte, mas a gente não tem como responder as dúvidas sobre a parte ambiental. E a gente até conversou antes entre nós no GT técnico, de que quem sabe combinar aqui de no encontro futuro chamar representantes do Coman, né, para vir sanar as dúvidas de vocês, que são nossas também, nós também não sabemos. E que de início, esse GT, ele é formado pelas arquitetas que estão pensando na parte urbanística e pelo CMDUA, que é o Conselho Urbanístico também, né, o Coman, que é o ambiental. Mas nada impede que no momento posterior a gente chame, inclusive já teve conselheiros do Coman que entraram em contato para saber desse assunto, que estão interessados. A gente tem interesse em trazer isso para a nossa discussão, mas a gente não tem como responder sobre essas dúvidas, que já no conselho já surgiram dúvidas sobre a resolução do Coman, né? Na reunião do conselho. Então, mas nesse sentido, que a gente não tem condições de falar sobre o tema. Agora, né? Porque daqui a pouco agora, a gente vai ter. Mas que sim, queremos abordar trazendo pessoas que tenham conteúdo para falar sobre o assunto. Se inteirar do assunto. A Paula tinha levantado a mãozinha. Tu quer falar? Sim, Natália, muito legal, sabe? Eu só acho que seria interessante ter alguém do licenciamento ambiental em todas as conversas, sabe, Natália? Porque eu acho que essa conversa ela vai surgir em todos os nossos encontros, tá? Porque por mais que as UTs elas estejam em processos diferentes, todas querem a mesma coisa, né? Se regularizar, e o licenciamento ele é uma das tratativas aí que precisa ser pautado, né? Hoje, no caso, que eu estava conversando com o Daniel, a gente precisa do quê? De verba para viabilizar a regularização do PPCI que vai vir, né? Então, a gente já está... como que a gente vai captar essa verba? Da onde que vai vir? A UT não tem grana, sabe? Então, eu acho que dava para linkar todos esses trâmites, assim, sabe, Natália? É legal, é muito legal, né? Mas não sei se tem como nivelar todas as UTs no mesmo, né? Urbanístico, né? Porque daí, no caso, né, tem que conversar, acho que um pouco sobre tudo nas reuniões, assim. É só o meu parecer, assim. Eu acho que seria legal. Sim, mas a gente tem que fazer recortes, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, o que é pré-requisito? Para o licenciamento ambiental... ou seja, o licenciamento urbanístico é pré-requisito para o licenciamento ambiental. Então, não adianta a gente falar agora em licenciamento ambiental. Eu sei que é uma demanda, eu sei, mas é que a gente precisa finalizar uma etapa para iniciar outra. Inclusive, temos isso bem claro no parecer ali do pessoal do ambiental, que como que eles vão, de alguma forma, viabilizar, dar uma licença ambiental se a própria atividade não é permitida no local, por exemplo. Não tem nem conversa. Então, a gente precisa alterar o regime urbanístico. Algumas já têm isso, né? A Padre Cacique, por exemplo, é uma que já está ok, já está tudo, né? Já está bem mais adiantada nesse quesito, mas a grande maioria, né, das unidades de triagem, elas não têm nem a permissão de exercer suas atividades no local. Então, a gente não pode ultrapassar etapas, sabe? A gente tem que se colocar. Sim. Até, Natália, Paulinha, deixa eu uma sugestão. Só para... Desculpa, até me atravessei na frente de outras apresentações, mas só para mim... eu preciso passar essas informações para vocês. Nós recebemos... Tu falando, Natália, a gente entende, a gente sempre entendeu isso, inclusive, nesse processo e nessa lógica que tu está falando. Só que a gente se surpreende, né, a partir do momento que uma servidora da Esmamus ou manda e-mail ou liga dizendo por que a UT ainda não enviou a documentação em relação à resolução 003, né? Então, são esses atravessamentos que nos confundem, sabem? Porque o que eu disse para ela? Olha, eu não sei se vocês não se conversam de setor para setor, porque o que a gente entende é que um processo depende do outro. Exatamente como tu está nos explicando, é o que a gente estava entendendo. Só que nos foi exigido, assim, por que vocês não estão, vocês não vão mandar o PPCI, vocês não vão mandar a documentação, vocês não vão mandar a planta, vocês não vão mandar tudo que está lá nas 17 exigências do licenciamento ambiental, estão nos pedindo
né, sem ao menos resolver a questão urbanística, que era o que a gente estava entendendo ser o processo correto, entendeu? Então, assim, são essas situações que nos deixam, inclusive, tensos, porque parece que a gente é que está deixando de cumprir alguma tarefa, entendeu? Então, é isso que a gente precisa muito entender. É que todos vão passar pelo mesmo processo, né, Ana? Né, Ana Paula? Todos vão passar pelo mesmo processo. A regularização urbanística, se tá ok, passa para outro passo, sabe? Então, até, Natália, seria bem interessante fazer, tipo, uma planilha dos passos das cooperativas e qual situação que elas estão hoje, sabe? Precisa do urbanístico. Então, com essas eu vou conversar sobre o urbanístico, sabe? Precisa do licenciamento, viabilizar obra, viabilizar orçamento para obra, sabe? Com quem que a gente fala? Então, para realmente fazer esses recortes e fazer esses encaminhamentos, assim, sabe? Isso a gente já fez na apresentação, eu acho que, não sei se vocês, eu posso mandar pelo link no grupo a apresentação, que ali a gente já tem todas, a gente já fez esse raio-x, digamos assim, e aí que ótimo. Tudo que né, uma por uma, quais são as demandas, o que precisa numa, o que precisa na outra. O Felisberto, conselheiro, levantou a mãozinha. Pode falar, conselheiro. Não, complementando essas dúvidas e essas sugestões, eu entendo que também tem que definir a propriedade da área. Isso me parece um fato importante, porque tem áreas que são federais, tem áreas que são estaduais, tem áreas que são municipais, e tem áreas que são privadas, né? Então, né, eu acho que tem que ter esses espaços, né, para que a gente possa saber em que cada unidade se encontra, entendeu? Por exemplo, a Arevipa é uma área do INCRA, tá? E a Arevipa tem um documento que autoriza o uso daquela área pela Arevipa, né? Mas só que tem 2 unidades ali, né? Então, como é que fica essa situação, né? Então, esses são aspectos que tem que se definir. E a Jussara colocou uma coisa importante agora. Terminar a apresentação, eu acho que a Marinês está aí e tem mais 2. Eu gostaria um pouco de ouvir a da Anitas, tá? Obrigado, viu, Natália? De nada. Quem é a moto E6S? Por favor, se apresenta, que levantou a mãozinha também. Oi, boa tarde. Eu sou a Núbia, presidente da cooperativa da Indes. É um prazer estar participando desse espaço. Acho muito importante, de grande valia, né? Um pouquinho de cada um, conhecimento de cada um. Na verdade, eu queria fazer uma contribuição. Eu acho muito importante a colocação de ter mais órgãos participando, porque a questão da licença não se abrange só numa etapa, mas sim em várias, né? Nos assusta muito a questão urbanística, porque, como a gente sabe, a situação das cooperativas é um agravo, já não é de agora, mas de lá 30 anos, com grande dificuldade. Algumas foram construídas pela própria prefeitura em cima de áreas que certamente vai ser bem difícil a situação, né, para colocamento de licença ambiental em cima do terreno. A questão geográfica também nos assusta muito, e a questão do investimento, né? A gente sabe hoje que as cooperativas de Porto Alegre estão sucateadas pela questão da gestão dos governos, que porcamente fizeram investimento, né, no nosso trabalho, a desvalorização da categoria, isso deixou muito pendente. Então, nossos prédios hoje estão sucateados, isso nos assusta bastante, né? Então, é uma coisa muito delicada, né? E eu acho que tem que ter uma visão, um alinhamento, eu acho que mais profundo, dentro da realidade de cada um mapeamento, né, dos prédios, da localização, né, em cima de documentos, porque de muitas vezes a gente faz reuniões, daqui a 2 dias nos pedem tudo de novo, as novas informações, as mesmas que a gente vem dando já há 30 anos, né? Inclusive a questão do e-mail que a Paula acabou de dizer que enviaram para nós, solicitando a documentação, sendo que já foi enviada, já se tem protocolo. Então, o ruído de comunicação entre os órgãos e as próprias secretarias, isso nos compromete muito e nos torna cansativos, né?
psicologicamente, porque tu corre daqui e dali, além desse processo todo, né, a gente ainda tem nosso dia a dia, que a gente tem que garantir a renda para o pessoal, então tu se desdobra em 30, em 20, em até muitas vezes 1000, a gente mata um leão por dia. Então eu acho que o histórico escrito de cada UT para UT e região, dentro de um estudo, seria muito importante, que isso nos rouba tempo, nos consome tempo, de toda vez que vem uma reunião, tu tem que abrir todo o histórico de uma para uma, daí quando vê no meio da caminhada, entra uma secretaria e tu tem que resgatar tudo de novo o assunto, e a gente continua voltando ao retrocesso, e isso eu acho que é muito ruim para nós, que nós queremos avanço. Eu acho que a minha colocação é essa. Desculpa se eu fui, né, grossa, mas eu acho que é nesse nível, porque está muito difícil para nós e a gente sabe que tem demandas dentro da UT que está muito longe de a gente alcançar, né? Construção e muita coisa assim que dentro da nossa ossada está difícil, está muito difícil, mas a gente está muito ansioso para que a gente seja regularizado e a gente possa ter nossa licença e poder trabalhar com tranquilidade e com celeridade no nosso processo, e é isso que a gente busca, né? Essa clareza de trabalho, né? Não vamos desenrolar esse carretel, porque às vezes parece tão perturbador e tão, sabe, muito enrolado, né? As informações, a gente não consegue chegar no fundamento, a gente tem que ter um objetivo de clareza dentro do processo, é isso. Obrigada, Núbia. Da nossa parte, a gente vai tentar fazer isso, sim. Aqui é a forma como a gente trabalha. Depois, gostaria que vocês passassem esse e-mail, encaminhassem para nós o contato da pessoa, para que a gente fique a par também dessas coisas. A gente não sabe. Realmente, a gente não tem esse conhecimento, são áreas... Ô, Natália, só para... Joyce falando, só para esclarecer, quando você falou do e-mail, na verdade esse e-mail veio da Esmamus, na pessoa da Angelice, cobrando as unidades de triagem, foi um e-mail padrão que foi enviado para todas as unidades, cobrando lá todos os itens da nova resolução. E aí isso deu uma assustada em todo mundo, porque realmente, né, a maioria das UTs possuem protocolo protocolo C de licenciamento, e todas essas informações, ou boa parte das que estão sendo cobradas, já estavam ali. E aí foi pauta da nossa reunião, enfim, mas é só para alinhar com você, né? Sim, que foi exatamente sobre isso aí. Mas eu já fiz contato, enfim, a gente já encaminhou, mas de qualquer forma foi um ruído de comunicação, e as meninas têm razão nesse ponto, e enfim, tem que alinhar, porque realmente a gente fica que nem uns peru, assim, não sabe para quem responde. A gente precisa avançar nisso aí. Porque a gente também se sente assim, dentro da prefeitura, às vezes, também. Mas é só a gente começar a conversar que a gente vai conseguindo solucionar, né? Nada como a gente esclarecer, né? Conversar, trocar as ideias, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Marinês, está com a palavra. Boa tarde para todo mundo aí. Meu nome é Marinês, estou presidente da Associação Anitas. Para nós é complicado, né, essa situação aqui da UT Anitas sobre a área urbanística que vocês estão lidando, porque parece que está nos trancando aqui também é não saber também que área é essa, se é área federal, estadual, municipal. Não encontremos também nenhum cartório também o número desse imóvel que a gente está aqui já há 8 anos, né, trabalhando aqui nessa unidade aqui da Pátria. Era um galpão que trabalhava na época Profetas da Ecologia, que era só carrinheiros na época, a estrutura era para carrinheiros. Depois que a gente entrou, que a gente foi fazendo as manutenções, colocando cesto para armazenar os materiais de resíduos, fora as outras também manutenções, porque o galpão já era também bem sucateado também, né? Não tinha elétrica, não tinha... Então, com parcerias, a gente foi conseguindo, evoluindo cada vez mais nessa questão aí do processo de manutenção da área. Mas precisa, sim, bastante coisa aqui.
vista com outros olhos, porque tem obras assim que a gente vai precisar mesmo, só com o andamento também, da licença também, né? Por eles exigir para nós assim, ó, tem que arrumar isso, isso e aquilo. Então, a gente também está aguardando também, porque tem bastante... E nessa parte aí que a gente está bem preocupada é de não achar o número do imóvel também, para dar prosseguimento também, né? Nessa parte aí. É isso. Obrigada. Obrigada, Marinês. Sim, isso aí é difícil mesmo, mas a gente vai ter que achar uma solução, né? Não eu entendo que é impossível que não tenha uma solução para isso, né? Mas a gente vai tentar ver o que a gente consegue fazer. Bom, eu acho que agora Alexandre Batista está com a palavra. Tá aí, Alexandre. O Alexandre, eu acho que é da UT São Pedro. Pelo menos na minha lista ele consta na UT São Pedro. Acho que o Alexandre não está mais aí. Então, Oi. Alexandre, Oi. Tudo bem? Há problema aqui de conexão, que eu estava com o som desligado. Está com a palavra, Alexandre. Então, nós estamos também nesse conjunto aí dessa empreitada aí de regularização, né? No nosso caso aqui, a gente está dentro de um órgão público que é do Estado, né? Existe aqui uma equipe técnica que eu faço parte, formada por servidores, né? Então, em relação à nossa unidade de triagem, acaba se criando um foco também, digamos assim, maior até pelo fato de estar dentro aqui de um órgão público e de ter servidores aqui como equipe de apoio do projeto, né? Então, o nosso interesse é pleno, assim, regularizar, né, todos os pontos que tiverem que ser equacionados, né? A gente sabe que isso envolve muito dinheiro, né? A gente está aqui com o PPCI em andamento, a Joyce aí, junto com a Poena, nos dá apoio técnico, né? E é um custo muito alto, né? Então, nós trabalhamos aqui, é um projeto social, então cada real que vai se investir tem que ter um fundamento e enfim, né? Mas não adianta querer se fugir disso, né? Então, o nosso interesse é nesse sentido, de poder, da maneira mais rápida possível, regularizar o trabalho, né? É um trabalho que já tem 20 anos, eu nunca vou esquecer o que a doutora Nelise comentou, né? Esse projeto aqui da UT do São Pedro, ele surgiu através de um programa de governo da Secretaria do Trabalho, né, que o órgão executivo do projeto foi, através de uma licitação pública, foi o DMLU. Então, essa unidade existe porque ela foi implantada pelo órgão executivo do projeto, coletivo de trabalho, que era o DMLU na época. Então, como é que pode ser ilegal um trabalho, né, irregular, vamos dizer, que foi justamente o DMLU que fez a implantação da unidade, né? E essa questão que a doutora Annelise trouxe para nós foi muito importante. Eu até fui atrás, na época do edital, isso em 2001, né? Que referia ali o órgão executivo, a verba do projeto, tudo, né? Então, essa é a nossa luta que nós estamos aí junto com todo mundo, né? Cada um com as suas particularidades, vamos dizer, né? Eu sempre digo, o nosso trabalho não é melhor nem pior do que ninguém, ele só é diferente, porque o nosso público aqui é um público com muitas especificidades, né? São pessoas que vêm encaminhadas de serviços de saúde que atendem pacientes com transtorno psiquiátrico, né? Então, esse é o nosso público aqui da UT, né? É isso. Obrigada, André. Obrigada. Obrigado. Essa dificuldade é geral. Essa dificuldade é geral, assim. Verdade. Tem muitas especificidades, né? Mas a gente vai ter que ir destrinchando, porque a maioria das UTs foi, enfim, construída pela própria prefeitura, né? A maioria dos terrenos são próprios, tanto municipais quanto estaduais ou federais. Então, assim,
A gente tem que... E não tem nenhuma legislação, nenhum parâmetro que diga quem se responsabiliza pelo quê, né? Então, isso que a gente tem que trabalhar. Se a gente tivesse esses parâmetros definidos, seria mais fácil, né? Mas, enfim, vamos lidando com o que a gente tem. Eu acho que essa questão que eu sempre digo assim, o mais importante de todo esse nosso trabalho aqui é a alteração de regime urbanístico, porque sem isso não tem mais conversa, não tem como aprovar, não tem, se o plano não permite atividade, então por isso que é tão importante a gente se focar nesses processos que estão tramitando lá no CMDUA, para que a gente deixe o regime urbanístico adequado para a atividade, a partir disso a gente vai indo passinho por passinho. Mas esse passo de alteração de regime é um passo gigantesco, eu acho que é isso que a gente tem que ter claro, assim, sabe? Esse passo é muito gigantesco, o que o CMDUA, né, está analisando é fundamental para que todos os passos seguintes. Sem isso, paramos por aqui, não tem muito o que fazer, a não ser que a gente espere a revisão do plano diretor, que aí sim, né, se altere o regime urbanístico lá depois, né, enfim, que tenha todos os passos, né, que o plano diretor vai fazer, né, alteração, depois passar pela Câmara, e a gente não tem esse tempo, a gente tem que fazer isso o quanto antes, né, enfim. Vamos ver quem mais que não falou aqui. Eu acho que só está faltando o Gerno. Gerno, tudo bem? Com a palavra. Está por aí? É da Copertinga. Tudo bem? Estão me ouvindo? Simone também não foi chamada. Sim, estamos te ouvindo. Então, tá. Simone, depois. Bom, eu sou da Copertinga, sou o Gerno, presidente. Gerno, desculpa, não errado. A nossa situação aqui na Restinga é um pouquinho mais favorável que todos, né? Porque nós já somos localizados dentro de um pier, ou seja, de uma área industrial, assim como a Padre Cacique, e essa área aqui ela já vem já no plano, né? Então, esse passo a gente já está na vantagem dos outros. Tá? Então, é isso, pessoal. Então, a gente encaminhou a nossa licença, como todo mundo aí, né? E se agarra, nós temos agarrado aí justamente nas adequações, na falta de dinheiro, na falta de vontade também, de alguma, né? Porque, que nem os caras estão pedindo aí, como é que se diz? Aí, me faltou agora. Que é do prédio, como é que é a licença do prédio aqui? O Habite? Não, Ai, me faltou o nome. Que é a prefeitura que tem que dar, faz o pedido e eles te dão o alvará. O alvará. Pois é, uma vez que o prédio é da prefeitura, ou seja, né, como é que eu vou pedir alvará para a própria prefeitura que o prédio é dela? Quem tem que me dar isso é eles têm que fornecer já para entrar na licença, ou seja, então é complicado, os caras complicam com tudo, uma coisa que eles sabem que é eles que têm que fazer, né? Então é esse espacinho aí que nos atrapalha, né? E agora eu acredito que porque já vai fazer quase 5 anos que eu estou com o meu protocolo nos bombeiros, não consigo fechar, uma por causa de elétrica, outra por causa das adequações, então é complicado. Aí nós temos de onde buscar recursos, que é o Fundo Municipal, que está lá parado lá também, e aí uma coisa não acontece por causa da outra, né? É assim, ó, vamos dizer, dinheiro tem, pessoal, falta algum órgão, alguma coisa lá se adequar para fazer isso acontecer. Entende? Então, assim, ó, não me diz que é falta de dinheiro, não me diz... Tudo isso a gente sabe que tem. Eu participei do GT, do Fundo do Recurso, que é para as unidades, reforma das unidades, tá? O Fundo Municipal, e tem dinheiro. O Mato sabe, o Mato também foi da parte administrativa lá também, do conselho. Então, assim, a gente sabe que tem dinheiro, tem tudo. E aí eu pergunto, por que não anda essas coisas?
né? O DMLU parou, nós não temos mais uma reunião sobre isso aí, parou tudo, quer dizer. Então, assim, eu vejo, aí me diz, mas não é falta de vontade, não é falta, sim, falta de iniciativa, falta de vontade, falta de fazer as coisas acontecer, porque eu penso assim, no momento que tu ajeitar a casa, fica mais fácil para as unidades cobrar os direitos delas, né? Mas aí o poder público não quer responder isso, porque os caras vão em cima, aí nós vamos cobrar o dever deles. Daí eles têm que fazer valer o dinheiro, os 12 milhões que eles pagam para a Cotravipa, para fazer uma coleta que não chega dentro das unidades, daí tu tem poder, tu te empodera para fazer uso dessa cobrança. Mas aí, nós sendo meio clandestino, porque nós não deixamos de ser clandestino, aí como é que vai cobrar isso? Tá? É mais fácil de eu chegar e dizer, olha, pessoal, tu é assim, sim, então, tu não tem direito de me cobrar, porque tu está, né, na merlinda. Então, no momento que as unidades conseguir se emancipar, fazer tudo isso aí, cara, nós vamos ter poder para cobrar eles. Então, isso aí eu vejo assim, que por que não acontece? Justamente é que eles entendem que eles sabem que vai acontecer isso depois que nós fizermos essas adequações aí e poder ter a nossa liberdade, tá, pessoal? É isso, me chateia, eu sei que tu não tem que ouvir, a maioria não tem que ouvir, né? Mas é bem assim, não tem outra. O caminho é esse aí que eu estou dizendo. Por que não acontecem as coisas justamente que não querem ser cobrados, né? O plano diretor pode ser muito fácil juntar os conselheiros que estão lá, sabe que uma unidade é prestação de serviço para a comunidade, é prestação é geração de renda social. Qual é o problema dessa gente que não entende isso? Eles têm problema de memória, problema de conduta, qual é que é o problema deles? Porque não pode assinar uma liberação e fazer adequações. Só mandar para a Câmara de Vereadores, tem a Cláudia, tem todo mundo que está querendo apoiar. Por que os caras não fazem? É má vontade, sim. Entende? Dá para assim, olha, não tem outro jeito. Porque, cara, 20 anos, os caras enrolando, e não fazem a coisa certa, é porque não querem fazer. Tá, pessoal? Meu desabafo é esse. Tá? Obrigado aí, desculpa aí. Hoje eu não tenho freio na língua e eu, sinceramente, isso aí que eu estou dizendo, eu falo na cara do prefeito, na cara do governador, na cara de qualquer gestor público, que falta é vontade, tá? Dinheiro tem. Eu nunca me neguei de pagar um imposto, a gente paga todos os impostos. Isso me dá direito de eu abrir a minha boca e falar e cobrar deles. Tá? Se eles me cobram isso, eu tenho direito, sim, de reclamar e falar isso, e eles têm que ficar bem quietinhos, porque é de competência deles, dar todo o suporte, eles não nos dão. Tá? Porque 12 milhões botados fora com uma coleta que não resolve, isso é um abuso, isso aí é roubo. Tá? O melhor modo de roubar dinheiro público que tem é isso aí que está acontecendo hoje. Tá, pessoal? Obrigado e desculpa tudo. Certo? Obrigada, Genô. Conselheiro, eu vou dar a palavra para a Simone, tá? Aí depois o senhor fala, pode ser, que ela ainda não falou. Felisberto, conselheiro Felisberto. Simone, com a palavra. Boa tarde, meu nome é Simone, eu sou assistente social de formação e eu sou assessora técnica de 2 grupos, da Associação Anjos da Ecologia e Reciclando pela Vida, que ficam localizadas num ambiente de especulação comercial imensa, que é na entrada da cidade. E eu vou ser bem franca com todos aqui. Eu sou muito cética em relação a esse licenciamento, porque vou fazer um pouco de uso das palavras do Genô, eu acho que não é má vontade, é falta de interesse. O interesse é outro, e a gente sabe qual é, porque estão acontecendo coisas em outros níveis, em outras secretarias, e que vai ocorrer sérias mudanças, sim, dentro da coleta seletiva, dentro da gestão dos resíduos da cidade. Então, a gente vem, eu participo de várias reuniões, e toda vez a gente está sempre batendo na mesma tecla, não se consegue avançar. Agora aqui, hoje é mais uma reunião, desculpe, improdutiva, porque a gente está aqui chorando as mazelas mais uma vez. Mas depende do fulano, depende do setor tal, e as coisas não acontecem. Não acontecem por quê? Porque tem outro interesse.
E eu não acredito que vai ocorrer esses licenciamentos. Então, é muito complicado, porque envolve o envolvimento emocional das pessoas que estão engajadas na busca desse tal licenciamento. Existe um engajamento e um desgaste de investimento de recursos que é precário e que se vai atrás para se fazer esse PPCI, para se fazer minimamente as obras, de que alguns conseguem dispor de recursos ou de investidores para minimamente fazer alguma coisa, porque realmente os galpões estão despencando, não existe manutenção. Como é que tu vai regularizar alguma coisa que não tem manutenção? Então, eu não acredito nisso. Eu venho mais uma vez participar, porque é o meu papel, é o meu dever, mas eu sou muito cética e eu não acredito nisso. Me desculpe e boa tarde a todos. Obrigada, Simone. As coisas realmente não estão levando o tempo que a gente gostaria, mas elas estão indo para frente, passos lentos. A gente já conseguiu aprovar a Padre Cacique, tem mais 2 processos, a Frederico Mendes já está quase sendo aprovado, e a Santíssima Trindade também. Então, as coisas estão indo, vamos dizer, das 16, 3 já estão ali, né? É pouco, claro que é pouco, mas é o que a gente está indo, um passo para frente, 2 para trás, passo para frente, 2 para trás, mas a gente está indo, passo de formiguinha, vamos lá, vamos... Um parênteses sobre isso que deixar foi de trabalhar. falado aqui, vai lá, Lígia. É que, realmente, o que depende de manobras políticas, a gente não tem o que fazer. Agora, o que a gente está tentando fazer aqui é, através da parte técnica, fazer todos os trâmites burocráticos necessários para que não tenha impedimento político para regularizar as unidades de triagem. Então, isso que a gente está tentando levantar a documentação, a gente vem fazendo um quebra-cabeça há mais de ano, é justamente para que fique tudo regularizado conforme tem que ser, sem pedir, usando um termo, sem pedir arrego a político nenhum, né? Sem pedir favor a ninguém, a gente consiga regularizar da forma correta, como tem que ser, para que não venha um gestor político e diga, não, agora não quero mais. Não, se vocês estiverem com toda a papelada certinha, a gente vai conseguir ir avançando. E é isso que a gente busca, e é o que a gente tem de poder dentro da prefeitura. Nós somos técnicas, né? Nós não temos poder político. Então, o que a gente vem tentando é fazer tudo da maneira correta como tem que ser. E por isso é tão demorado e tão difícil. A gente vem tentando conexões com outros órgãos para descobrir legislações que possam nos apoiar nisso, porque a gente sabe que se para nós é complicado, que estamos dentro do sistema, a gente imagina que para vocês também seja, mas a ideia é essa, é fazer tudo da maneira corretinha para que não, sem fazer manobras políticas, porque isso não depende de nós realmente. Conselheiro Felisberto levantou a mãozinha. Eu sou bastante disciplinado, né? Mas sabe, queria falar ela no início, ela só se apresentou, e eu gostaria, se ela quiser falar antes de mim, ela pode falar e depois eu falo depois da Jussara, tá? Viu, Natália? Eu falo depois. Se ela não quiser... Pode falar então, Jussara. Bom, então, eu anotei aqui 3 coisinhas, eu acho que foi muito boa essa rodada, até para entender um pouco as angústias, né? Mas, como eu coloquei, eu estou com um dos processos, tá? Então, por isso que eu queria falar. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter claro aqui, né? Esse GT ele foi criado a partir de uma demanda dentro do conselho do plano diretor, né? Então, assim, quem está aqui representando o município são as técnicas que estão envolvidas nos processos de regularização. Elas não... urbanística. Ela não está a esmamos, está as 2 técnicas que estão relacionadas com isso. E aí toda essa outra questão do licenciamento ambiental, que é outra coisa, de repente não está. A mesma coisa o DMLU, né?
A Juliana não se envolve, me parece, com a questão toda da coleta, com os contratos e pagamentos com as unidades, quer dizer, tem um monte de rolo. Eu acho sim, que a relação das UTs com o município é extremamente complexa, tem muitos problemas que, de repente, têm que ser resolvidos. Acho que um GT que envolvesse técnicos do município, entidades que apoiam a causa, digamos assim, e as UTs, seria muito interessante. Há muitos anos atrás existiu o que se chamava Fórum Lixo e Cidadania, né? E o objetivo era esse, na época, fundado na questão da erradicação de lixões, né? E do trabalho em cima dos lixões. Mas poderia ser constituído algo assim e tal, mas isso é outra discussão. Tá? Então, eu acho que é importante a gente ter presente, né, que esse GT, mas estão focando em coisas, a gente tem muitos outros problemas aqui, e o foco é só esse. Não, é porque ele surgiu do Conselho do Plano Diretor. Então, eventualmente, pode, a partir desse aqui, se criar, e aí vamos ver se o município vai querer, de fato, ser representado em outros temas, que pode ser que não, eu até acho que não. Bom, e depois disso, eu acho a questão central, né, que é essa que deu origem a tudo isso, que foram os processos de regularização urbanística. Eu estou relatando o processo que pega a unidade São Pedro, essa que é a Anitas, né, que é onde era o Profetas, embaixo da ponte ali, e a outra lá da Voluntários, que é a que teria a Arevip e mais uma outra, é isso, né? Paraíba. Então, a Paraíba. Então, eu até já relatei, já me posicionei favorável, porque eu entendo que é isso que as gurias falaram, né? Esse é um grande passo, e ele... quem é favorável às unidades de triagem, quem tem essa preocupação com o pessoal, tem que deixar passar, porque está tudo certinho, o pessoal já fez, é bem como a Lígia estava colocando, a parte técnica, os gestores políticos não estão envolvidos, e é bom que não estejam, porque, que eu saiba, eles não estão aplaudindo e querendo fazer de tudo para as UTs se darem bem. Não é essa a postura deste governo, como não foi do último governo. Então, assim, mingau quente se come pelas beiradas. Eu peço, Adroaldo, que tu não fale em tirar de pauta o assunto. Deixa passar, que aí esta etapa já foi. E aí se trabalha as outras etapas. E acho assim, a ABS está disposta a apoiar toda essa movimentação, dando suporte, o que for, para que se desenvolvam outras questões. Mas essas questões, as gurias já conseguiram deslindar vários passos. Então, vamos passar pelo conselho. Já é um passo que foi dado. Aí vamos ver cada uma das situações. O Antônio trouxe a questão da propriedade da terra. Quem está em área pública está muito mais tranquilo hoje do que, eventualmente, alguém que tivesse uma área privada. E quem está em área privada tem mais a que fazer do capião, mas eu acho que não deve ter ninguém em área privada, né? Em área pública não tem essa possibilidade. Uma área federal, realmente, com esse governo que nós temos, é muito difícil de conseguir regularizar essa situação, né? Não me parece que eles estejam querendo, mas eu acho que cada uma das áreas tem uma dificuldade, tem uma situação a ser enfrentada e tem que ser tratada assim. E aí, o que eu sugiro, né? Nós temos na ABS um grupo que trabalha a questão toda de resíduos sólidos, que é uma câmara temática do Brasil inteiro. E dentro dos temas, um desses temas é a questão da coleta seletiva solidária, a questão de inserção de catadores, e toda uma dessas coisas. A Ana Paula deve conhecer, acredito que alguns de vocês conheçam, a Eliana Kátia, que foi responsável pela SLU de Belo Horizonte, quando começou todo esse processo de coleta seletiva e tal,
e eles lá trabalharam com a ideia de incorporação, e foi uma das associações de Belo Horizonte que, junto com outras, criaram esse movimento nacional dos catadores, né? Então, a Eliana Kátia estava, na época, no coisa, e dá um maior apoio. Depois ela foi para o Distrito Federal e também fez todo o trabalho de erradicação do lixão e tal. É uma pessoa que tem muito conhecimento técnico e que certamente deve ter passado por essas dificuldades de regularizar a questão do licenciamento e tudo isso nesses outros dois municípios. Eventualmente, então, ela poderia, talvez, a gente poderia propor um tipo de um seminário em que ela viesse para dar um apoio, para orientar o que ela acha que podia ser feito, conhecendo a legislação como ela conhece, né? E é uma pessoa que conhece essa situação no mundo inteiro. Ela é muito competente e muito vinculada à causa das unidades de triagem, né? Então, eu sugiro, se vocês quiserem, eu posso intermediar essa possibilidade de fazer aí uma reunião. Eu chamei de seminário, mas na verdade seria tipo uma oficina, né? Em que a gente fizesse pelo Zoom ali uma reunião, ela viesse, talvez até alguém de algum outro município, e fizesse essa conversa para ajudar até os técnicos a ver caminhos para solucionar esses entraves. Então, assim, é só uma sugestão minha em relação a isso. Eu, particularmente, Jussara, acho bem válido, assim, porque essa troca que a gente tem entre municípios, às vezes a gente fora consegue ter uma visão diferente, né? E a gente fica naquele nosso mundinho, a gente, às vezes, né, de tanto se debruçar sobre um assunto, a gente não, né, às vezes se afastando do assunto, né, trocando, arejando, a gente chega em outras conclusões, acha outras alternativas, né? E eu agradeço pela tua fala, porque eu acho que tu resumiu bem, eu ia fazer esse fechamento, essa conclusão mesmo. Claro que fica à vontade quem acha que é perda de tempo participar do nosso debate, ninguém é obrigado, assim, né, a participar, mas eu acho que todo mundo tem alguma coisa a contribuir, né, com o nosso trabalho, e a gente também tem muito esclarecimento para dar, acho que é sempre válido. Eu super entendo as pessoas desmotivadas, super entendo. Às vezes a gente também se desmotiva, porque as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria. E sobre o governo, as unidades de triagem estão em projetos prioritários desse governo. É por isso que eu falei desse portal. Não é sempre, não é todo governo, não. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Então, está na lista de projetos prioritários, sim, desse governo, tá? O prefeito Melo tem olhado para isso também, bastante, ele tem se envolvido com essas questões das unidades de triagem diretamente. Outras secretarias que a gente já conversou no próprio âmbito do Ministério Público, lá com as reuniões, com as audiências com a doutora Annelise, a gente sabe que também estão envolvidas, a Secretaria de Desenvolvimento Social está muito envolvida com as unidades de triagem também. A gente sabe que eles têm verba, inclusive, né, para destinar. Ai, que bom, seu Antônio, que o senhor não está desanimado. A gente também, às vezes a gente fica, mas a gente se anima, sabe? Porque às vezes a gente se anima com as pequenas coisas que acontecem, com as pequenas vitórias. Então, por exemplo, agora a Jussara disse que o relato dela foi favorável, a gente já se anima. Que bom, Jussara, que está favorável. Tomara que passe um conselho logo, que a gente consiga destrinchar isso aí, que a gente passe para o próximo pepino, né? Porque é de pepino em pepino, né, que a gente vai fazendo a nossa, sei lá, nossa salada. Estou inventando aqui uma... Mas é isso, a gente vai indo. É um passinho de cada vez. Mas vou passar a palavra, que o conselheiro Felisberto estava na fila e eu me atravessei. Desculpa, conselheiro.
Não, eu quero dizer que, para mim, não foi uma perda de tempo, nunca é perda de tempo a gente conseguir ver os problemas e procurar soluções coletivas, né? A gente não deve desanimar. Todo o processo, toda a caminhada tem muitas pedras no caminho, né? E a gente, aos poucos, tem que removê-las, né? E quem faz as leis, e aqui fala um advogado com muita prática, 45 anos de advocacia, muitas vezes é para defender um sistema para inviabilizar a resolução e a autonomia das pessoas, né? Defendendo os interesses de quem está no poder, quem detém o capital, né? E muitas vezes a legislação é feita exatamente para as pessoas se adequarem a essa lógica, né? E nunca é construída a partir da lógica das pessoas, né? De dentro para fora e não de fora para dentro, né? Essa é uma visão que eu quero deixar bem claro desse conselheiro do AP, de quem começou lá em 89 e 91, passou pela temática de desenvolvimento econômico, construiu um plano de desenvolvimento econômico no município, né? Que trabalhou com técnicos extremamente competentes, que estabeleceram o Parque Industrial da Restinga, né? Onde está a unidade do Genô, né? Conhece bem aquela unidade, né? Porque ela está exatamente numa área que era um parque industrial, né? Parque Industrial da Restinga. Então, é importante essa memória, a história de cada unidade é fundamental, viu, Natália? Porque sem história não se constrói nada, né? O que dá legitimidade ao projeto é aquilo que é construído a partir das pessoas, e com as pessoas, e com técnicos que façam essa leitura e use a sua técnica para ajudar na resolução. Eu sempre digo, teorizar a prática é fácil, viver a prática que são elas, né? Então, nós aqui hoje, nesse momento, foi muito importante, porque aparamos algumas arestas, conseguimos desabafar. Eu acho que o desabafo, às vezes, é salutar, né? Para que a gente não fique doente, né? Chega essa pandemia que nos afetou tanto fisicamente como emocionalmente, né? É um momento de muita angústia, né? De perda de pessoas, né? Então, a gente passa um momento de muita reflexão, né? Então, eu proponho, né? E aí que na próxima reunião esteja a doutora Annelise, é importante o MP participar desse GT, viu, Natália, para que a gente também crie condições, porque muitas vezes os projetos não são feitos porque falta grana para as pessoas fazerem os encaminhamentos. Então, é importante flexibilizar algumas coisas, né? A liberação de verba para a PPCI, né? Nós temos que estudar alternativas, né? Tem algumas unidades que já estão num passo muito adiante de outras, né? Então, essa questão da pesquisa da propriedade. Olha bem, a unidade São Pedro é numa área pública, sabe? Foi feito pelo governo, em 2001, era o governo Olívio Dutra no estado, né? E com o DMLU, né? Então, são unidades que foram criadas com uma visão de geração de trabalho e renda, valorizando isso, a coleta seletiva, né? Então, é importante a gente ter esse histórico, né? E liberar recursos para que as pessoas também possam fazer os encaminhamentos, e não tirar daquilo que já é tão pouco para pagar os funcionários, aquelas pessoas que na unidade, fazer mais PPCI e outras. Então, é isso que eu queria dar. E vou dar sempre, mas falta de conhecimento. Tem algum problema no seu áudio, conselheiro? Tem algum probleminha, alguma interferência no áudio? Tá meio... Tá meio cortado. Ah, tá. Melhorou? Melhorou um pouco, mas tá estranho. Mexeu com alguma coisa assim, tá dando um chiadinho. Essa conclusão a gente não escutou. Agora piorou bastante. É a doutora Annelise. Sim. A gente pode... Eu acho que num segundo momento a gente poderia chamar ela, mas eu acho que nesse primeiro momento seria bom a gente se focar nos processos que estão tramitando no CMDUA,
para esclarecer o que é, do que se trata, quais são os próximos passos, para o pessoal entender os conceitos de gravame, para que eles não fiquem também com essa angústia, sabe? Esses dois espaços. Não estamos lhe ouvindo, conselheiro. Avançado. Está bem ruim o áudio, não estamos lhe ouvindo. Melhorou agora? Um pouco. Segue puxado, mas estamos lhe ouvindo agora. Tá, não, era aí encaminhamento no sentido que a gente pudesse uma forma de usar essas unidades para fazer o PPCI e outras coisas que não estão além de simplesmente a regularidade política. Né? Então, sim, tem um rol de documentação que compõe, né, essa regularização, né, a urbanística, tem a questão do incêndio, tem a questão do alvará de atividade, né, então, para chegar em tudo isso, porque como é que a gente vai ter um alvará de atividade se a atividade não é permitida naquele local, por exemplo, né, então a gente não pode nem falar em alvará de atividade se a atividade não é permitida, né, no plano. Então, para isso, a gente tem que alterar o regime urbanístico para a gente consiga esse alvará de funcionamento. Para conseguir esse alvará, a gente precisa, né, enfim, aí uma coisa vai levando a outra. A gente tem que deixar tudo ok, tudo... A minha dúvida, Natália, a minha é a melhor denominação. Essa é a minha única opção. Ah, o senhor diz, é que cortou um pouco, vê se eu entendi. Se a denominação equipamento comunitário é melhor, é a denominação que tá no plano diretor. A gente está partindo, tem dois tipos de gravame, equipamentos comunitários e equipamentos de serviço, alguma coisa assim, eu tenho que confirmar o termo. Mas dentro de equipamento comunitário, a gente tem equipamento comunitário de lazer, equipamento comunitário de saúde, equipamento comunitário de educação, ou seja, equipamento comunitário é um nome abrangente que está ali no artigo do plano, especificado, né, como um gravame. Então, tem gravames de equipamentos comunitários e gravames de serviço, que daí seriam gravames, sei lá, de infraestrutura, né, de vias, enfim, a parte de esgotamento, né, toda essa questão de, sei lá, de linhas de transmissão, essas coisas todas. Eu não sei se eu não estou falando bobagem, mas assim, os gravames de infraestrutura tem um outro termo, é para diferenciar qual o tipo de gravame, né? Então, esse gravame se está gravando com esse termo que está especificado no artigo do plano, que é um gravame mais abrangente, né? É um gravame equipamento comunitário, e o tipo dele é unidade de triagem. É um equipamento comunitário tipo escola, tipo equipamento comunitário tipo praça. Então, é uma nomenclatura que está definida ali no plano diretor. Foi por isso que a gente... E a unidade de triagem como equipamento comunitário, é isso? É essa a ideia. O equipamento comunitário é o termo abrangente que o plano determinou lá no artigo. Natália, aqui no nosso processo do CMDEUA, o assunto que está aqui registrado é gravame de equipamento comunitário e gravame de subunidades. Isso. E no outro processo é gravame de equipamento comunitário, gravame e alteração de traçado viário e gravame de subunidades. Isso. Nesse primeiro que eu referi, é que a Jussara é relatora, e no segundo é a IPTC, que é relatora, e nós pedimos vistas. E para complementar o que a Jussara tinha dito antes, eu acho que, conselheiro Adroaldo, pelo que nós lemos e conversamos, esses dois processos que serão examinados na próxima reunião, nós já temos condições de votar favorável a que eles se realizem.
Que bom. Eu acho que nós já acumulamos. O que acontece, conselheiro? O gravame comunitário seria o gravame do lote, tá? E naqueles lotes onde estão inseridos numa atividade não está permitida, a gente tem que fazer alteração no regime urbanístico. Então, a gente tem que gravar uma nova subunidade, para que naquela subunidade tenha um regime urbanístico que a gente quer, vamos supor, para que seja permitida a atividade de unidade de triagem. Então, por isso que a gente está gravando a subunidade. E essa questão da via que a gente está gravando, peraí, vou silenciar aqui o... Eu, Natália, a questão... As ponderações e a ouvida das pessoas me esclareceram muito. E eu pedi vistas e propus o grupo exatamente para que a gente pudesse conversar entre nós, tá? Sim, meu voto também será... Eu queria... Meu voto também será... Ai, que maravilha. E a questão do gravame viário é porque o campo da Tuca, a rua não estava cadastrada. Então, o que acontece? A gente não pode aprovar um lote se não tem frente para um logradouro cadastrado, né? Ou seja, a via ela tem que constar como cadastrada no plano diretor. Então, vamos dizer, a via estava irregular ali, a via do campo da Tuca ali estava irregular. Então, o que a gente fez? A gente cadastrou essa via, tornou ela regular, agora ela é uma via existente no nosso plano diretor, para que fosse possível regularizar aquele lote, porque não tem como a gente regularizar um lote com frente para logradouro não cadastrado. Então, a gente teve... E o DEMAB já tinha feito um estudo, que está lá no processo, o estudo do DEMAB já, que já tinha previsto as vias todas, né? Enfim, e aí, então, a gente já formalizou isso. Então, a gente já está passando no conselho já tudo um pacote, digamos assim, né? O cadastramento o gravame dos lotes, o gravame das subunidades com alteração de regime urbanístico e o cadastramento da via, né? Ou seja, o cadastramento da via não, mas o gravame, né? Porque eu acho que o cadastramento é posterior, não tenho certeza, assim, do trâmite, mas enfim, tem que aprovar no conselho que realmente aquela via seja feita com aquele traçado ali, né, que a gente colocou ali naqueles anexos. Então, sem isso, a gente não consegue aprovar ali a unidade de triagem em Campo da Tuca. E eu acho que é isso, assim. Daqui a pouco eu tenho o limite, a Ana Paula perguntou do limite. Ela quer falar e não conseguiu levantar a mãozinha. É às 4h, Ana Paula. Eu até vou pedir desculpa, mas a gente tem que encerrar a nossa reunião no máximo até às 4h. E a Ana Paula queria falar. Pode falar, Ana. Então, é só para uma questão de encaminhamento mesmo, tá, meninas? Eu confesso que eu sou uma pessoa muito prática, né? E eu preciso de resposta, parece que eu preciso de resposta exatamente para a minha pergunta, justamente para mim entender, né? Manda. Então, assim, o que eu estou entendendo, né, de tudo, de uma hora de conversa nossa aqui, que a gente precisava que os conselheiros do CMDUA estivessem presentes, pelo menos os que são votantes, né, algo assim, me corrijam se eu estiver errado, precisavam entender, nos ouvir vocês, ter um melhor esclarecimento de tudo isso, para poder votar, né, sim ou não, né, favorável ou não favorável, para dar seguimento no processo, né, isso que eu estou entendendo agora neste momento. O que fica minha dúvida é assim, ó, todos os conselheiros do CMDUA que precisam votar, é um número X de conselheiros que precisam votar. Nós, catadores, podemos conversar com quem ainda precisa votar e a gente ter uma nova conversa com eles para a gente poder acelerar esse processo de votação. E a partir do momento que tiver o número total de votos favoráveis, né, se Deus quiser, para qual etapa a gente passa, né, e se a gente consegue, junto com vocês, gurias, ter esses passos, entendeu? Tipo assim, ó, bom, hoje nós tivemos uma reunião, exemplo, amanhã
a gente vai ter uma ata onde vai estar escrito que conselheiro tal foram favoráveis e agora o próximo passo é tal. A gente precisa muito dessa coisa muito didática, porque é dessa forma que a gente consegue entender e, por vezes, passar para outros catadores que, por vezes, tenham mais dificuldades ainda de interpretação do que nós, que somos um pouquinho mais articulados, vamos dizer assim. Obrigada, né? Não que a gente saiba mais, mas que, por participar de muitos encontros, né, e muitas conversas, de repente a gente tenha uma possibilidade maior. Outra coisa que, para encaminhamento, Natália, só para não perder o que eu queria falar, além disso, né, é o seguinte: eu queria aproveitar que está aqui alguns conselheiros da CMDA e dizer para vocês que, por favor, eu estou agora participando das reuniões do FROP, né, que automaticamente tem conselheiros e que estão no orçamento participativo, e comecei a compreender muita coisa, né? E numa das necessidades que tem é a gente poder colocar em novos empreendimentos que surgem na cidade contrapartidas, né? Então, algumas contrapartidas que podem ser encaminhadas pelo CMDA, por exemplo, uma abertura de um shopping, uma abertura de uma loja, uma abertura de um empreendimento como o McDonald's, uma abertura de qualquer empreendimento que venha na cidade que vai impactar de uma forma ambiental bastante considerável, ele pode ser encaminhado como contrapartida à entrega dos seus resíduos sólidos para uma unidade de triagem. Condomínio, né, todas essas coisas. Então, eu estou aqui, né, neste momento, largando essa possibilidade para esses conselheiros, né, de dizer que existe isso, né, quando se tem uma contrapartida de um novo empreendimento, que essa contrapartida seja encaminhar os resíduos sólidos para uma unidade mais próxima deste novo empreendimento. Então, queria largar aqui para os conselheiros Felisberto, Adroaldo e, desculpa, me esqueci o outro conselheiro que estão aqui. Jussara e Mark, né? Que vocês levem isso para o conselho. A gente já falou isso com a nossa conselheira Tânia, que é a conselheira que nos representa aqui na região, e é muito importante que isso fosse pauta dentro do conselho, porque a gente tem aí grandes hipermercados, a gente tem grandes shoppings que hoje poderiam dar sustento aí para unidades de triagem de uma forma muito considerável e transformar isso em renda para essas pessoas. Então, é isso hoje. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Olha só, eu queria já aproveitar, antes que eu me esqueça, vou passar a palavra para alguns conselheiros, para que eles esclareçam melhor essa questão da votação, porque eu acho que são eles que, né, têm né, poder de fala, né, digamos assim, lugar de fala. Mas eu queria dar uma ideia, Ana. Eu vou mandar o link ali no grupo que a gente criou, o link da reunião do CMDA para vocês acompanharem, né? Eu acho que vai ser bem legal, que daí vocês vão conseguir ver como é que, né, cada um vai se manifestar, cada um vai votar, né, quais são os argumentos, quais são as dúvidas. Acho que vai ser bem legal de vocês acompanharem. Eu boto ali no grupo o link, porque as reuniões ficam todas gravadas no YouTube, né, pode assistir ao vivo ou pode assistir depois. Então, eu acho que vai ser bem legal isso. Qual dos conselheiros quer dar essa explicação para a Ana sobre a questão da votação? Lembrando que daqui a 5 minutos eu vou ter que encerrar a reunião, gente, porque eu vou entrar numa outra aqui e eu não tenho como, tá? Felisberto já está com a mãozinha ali. Não, eu queria dizer assim, primeiro, são 27 votos, né? Então, 9 do governo, 9 das entidades, 9 das redes, né? Eu acredito que não haverá problemas, né? Porque o das entidades e das regiões, praticamente quem está fazendo o relato e dando parecer favorável é a Jussara da ABS, né? Com relação às outras, é a Júlia da EPTC, então, que também é favorável. E aí o governo vota praticamente em bloco, né? Então, eu não vejo maiores problemas de aprovação, né? Importante, eu sugiro que alguém possa se inscrever na comunicação externa para reforçar a necessidade de aprovação dos projetos, né? É isso. Que bom, então alguém poderia
orientar o pessoal, né, a como fazer essa inscrição. Não sei se tu tá a par, Ana Paula, de alguém né, representando os catadores, de fazer essa fala lá. Eu acho que vai ser importante, né? Enfim, porque a gente está torcendo que não, de jeito nenhum, sair da pauta. A gente está fazendo essa torcida, né? E seja aprovado logo, porque a gente avance, né? Para que a gente veja, né? É um marco para nós, né? A gente está trabalhando há quase mais de um ano, né? Para que isso aconteça. E, bom, a partir disso, claro, os desafios se renovam, né? Então, a gente não vai finalizar nenhum processo. O processo, ele dá continuidade, mas é um novo gás. Natália, eu quero dizer em nome da RGP1, tá, que eu me sinto muito contente, tá, tendo a gente conseguir fazer essa reunião e esclarecer e assumir o projeto coletivamente, né? Ai, que bom, conselheiro. Não sei, a Jussara falou, depois o Aldo poderia finalizar, né? Mas o Mark também, nós temos a preocupação de ter um voto um voto técnico, um voto construído coletivamente. Era isso, obrigado, viu, Natália? Parabéns a todos e todas. Obrigada. Então, assim, encerrando, eu não sei, eu vou fazer uma sugestão, depois todo mundo tem o contato um do outro, a gente, né, pode sugerir outras coisas, mas eu penso que a nossa próxima reunião poderia ser após a aprovação, que é o que está se desenhando, né, no conselho, né, porque daí a gente vai poder dar os novos encaminhamentos, vamos ver qual é o próximo passo que a gente vai dar, né, então, explicar algumas questões que ficaram em dúvida. Eu acho que a gente pode, e eu acho que a gente também não tem que ter uma reunião, não sei o que vocês acham, mas uma reunião periódica. Eu acho que a gente pode ir fazendo reuniões por demanda. Agora, por exemplo, eu entendo que a próxima pauta a gente já pode adentrar nos assuntos técnicos, porque hoje foi uma reunião introdutória, e aí na próxima reunião, depois de aprovado, né, os projetos no CMDUA, a gente pode encaminhar os próximos passos, as próximas etapas, né? E aí todo mundo já vai estar se conhecendo, a gente já vai partir de um outro patamar, né? E eu acho que é isso, gente. No mais, eu fiquei muito contente, assim, com essa nossa reunião, com esse nosso primeiro contato, e renovar as minhas, né, convicções de que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo comum, que é regularizar totalmente, né, pessoal, nas unidades de triagem, né, que é isso que a gente quer, né, é para isso que a gente está trabalhando, né? É isso. Então, tá, gente. Natália, só uma coisinha antes de terminar, eu te sugiro que numa próxima reunião vocês façam um fluxograma, assim, para cada uma das unidades, em cima daquilo que a Ana Paula colocou, a angústia delas, o que vem pela frente. Sim. Ora, o que vem pela frente é diferente para cada uma das unidades, em função de uma série de detalhes. Então, se vocês pudessem pegar cada uma das unidades e dizer, né, essa aqui tem que passar por isso, essa por aquilo, alguns passos são comuns a todos, mas tem situações que a propriedade da terra, outras coisas, vão influenciar muito. Então, assim, para vocês esclarecerem isso aí, eu acho que seria importante. Sim, eu até, enquanto vocês falavam, eu estava pensando que a gente pode trazer quais são os próximos passos e trazer ou seja, os outros casos, né? Apresentar, por exemplo, a da Padre Cacique ali. Mostrar, ó, agora a gente vai fazer isso aqui, a prancha, o que tem que constar naquela prancha, para vocês irem acompanhando as coisas, sabe? Para ficar mais visual, porque o nosso trabalho também tem esse lado visual, né? A gente tem que montar as pranchas para aprovação, né? Tem ali o que precisa para cada uma, então a gente pode trazer algo mais visual, né? Para a gente não ficar só falando, fica uma coisa muito abstrata, né? Então vou pensar nisso para que a gente consiga deixar uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais concreta, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa para dar um encaminhamento final. Só quero dar um obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, valeu. Ótima reunião, pessoal. Valeu, obrigado. Boa tarde a todos, valeu. Obrigado, pessoal. Valeu.